item A do exercício 2 está pedindo para esboçar o gráfico da função f de x igual a e elevado a x. Então, a gente percebe inicialmente que esse gráfico vai cortar o eixo y exatamente no ponto 1. Isso porque, se eu coloco f de 0, isso é e elevado a 0, e e elevado a 0 é 1. E para valores negativos, por exemplo, quando x é igual a menos 1, nós temos f de menos 1 seria e elevado a menos 1. Isso aqui é igual a 1 sobre e. 1 sobre e, vamos pensar que é esse valor. Quando eu coloco um valor menor que menos 1, por exemplo, menos 2, para x igual a menos 2, nós temos f de menos 2, que é e elevado a menos 2. Isso aqui é 1 sobre e ao quadrado, e 1 sobre e ao quadrado é um valor menor ainda que 1 sobre e. E o que a gente pode perceber é que para valores cada vez menores negativo, o meu gráfico está cada vez mais se aproximando do eixo x, só que nunca vai cortar o eixo x. Então, a gente pode esboçar o gráfico pensando que ele é dado dessa forma. E para valores positivos, se eu coloco f de 1, isso é e é um valor aproximadamente 2,7172, então eu tenho aqui o valor de e. Para x igual a 2, nós vamos ter f de 2, que é e ao quadrado. E ao quadrado, podemos pensar que é esse valor. Então, o gráfico do item A é esboçado dessa forma. E o item B está pedindo para dizer que tipos de funções são e de x. E de x é uma função exponencial e a função x elevado a e é a função potência. Compare as fórmulas de derivação para f e g. Então, se eu tenho f de x igual a e elevado a x, a minha derivada é a própria e elevado a x. E se g de x é x elevado a e, então a derivada da função é, eu pego e, coloco atrás de x, fica e, que multiplica x, e tiro 1 do expoente, fica e menos 1. Então essa é a fórmula da derivada da minha função g, e essa é a fórmula da derivada da minha função f. Quais das funções da parte B cresce mais rapidamente quando x é muito grande? A resposta para o item C é que a minha função f de x igual a e de x cresce muito mais rapidamente que a função x elevado a e para valores de x muito grande. A gente pode ver pelo gráfico. O gráfico rosa é da minha função e de x, ele está crescendo mais rápido. Aqui dá a impressão que o gráfico de x elevado a e vai passar o gráfico de e de x, mas o que acontece quando eu aumento, por exemplo, o valor de x, o que a gente pode perceber é que a minha função e de x ela começa a crescer muito mais rápido que a minha função x elevado a e. Então, a resposta do item C é f de x igual a e de x. Graficamente, não é uma prova correta de se fazer. Na seção 4.4, a gente vai ver uma regra chamada
regra de L'Hopital, que a gente pode verificar que o limite, quando x vai para infinito, de x elevado a e dividido por e elevado a x, isso é zero, ou seja, a minha função e de x ela está crescendo muito mais rápido que a minha função x elevado a e, por isso que a diferença está indo para zero quando x é arbitrariamente grande. Então, para quem quiser, na seção 4.4 tem a demonstração formal de que f de x cresce muito mais rápido que minha função g de x para x muito grande.